A tarefa de apresentar o professor Michael Apple é uma tarefa fácil e difícil. É fácil pelas contribuições valorosas e pelo papel fundamental que ele tem tido no campo da educação, e difícil porque é difícil selecionar o que dizer de uma pessoa com esse currículo. Então, eu vou fazer brevemente, vou ler uma informação para poder entender de onde a gente está falando, né? E vou convidar, então, o professor Michael Apple e o professor Luiz Armando Gandim para se somarem à mesa. I'd like to invite you. Mas a importância de Michael Apple para o campo da educação é tão intensa, significativa e relevante que a tarefa de apresentar esse ser humano nascido em New Jersey, mas um cidadão do mundo cujas contribuições como pesquisador do campo da teoria educacional, especializado nos temas de educação e poder, política e cultura, teoria e pesquisa curricular, pensamento crítico e desenvolvimento das escolas democráticas, são inestimáveis e é uma tarefa realmente muito difícil. O professor Michael Apple ocupa a posição de professor emérito de currículo e instrução de estudo de políticas educacionais da School of Education da University of Madison, Wisconsin-Madison, onde tive o privilégio de conhecê-lo, onde tem lecionado desde 1970. Antes de completar seu doutorado no Teachers College da Columbia University em 1970, Apple foi professor de ensino fundamental e médio em New Jersey, onde serviu como presidente do sindicato de sua categoria. Então, muito do que ele fala tem a ver com esse comprometimento e com esse compromisso do lugar de onde se fala. Nesse sentido, sua trajetória e compromisso profissional e político com educadores, sindicatos, grupos dissidentes e governos em todos os cantos do mundo, com vistas à democratização de políticas e de práticas educacionais, são incontestes e respondem, em larga medida, pela expressão de sua contribuição à educação em nível mundial. Doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Rosário e Universidade de La Pampa, ambas na Argentina, pela University of London, na Inglaterra, pela East China Normal University em Shanghai, na China, pela McGill University no Canadá, pela Universidade da Corunha, na Espanha, e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, ele é considerado um dos maiores intelectuais do campo da educação do século XX e século XXI. E é autor de obras seminais que são referências fundamentais para todos nós nas faculdades de educação e nos cursos de licenciatura em todo o mundo, dentre os quais estão Ideologia e Currículo, Educação e Poder, A Educação Pode Mudar a Sociedade, Official Knowledge, Teacher and Texts, Democratic Schools, entre outros, incluindo Educação Crítica, Análise Internacional, com a parceria de Luiz Armando Gandim. Destaco aqui que Ideologia e Currículo, todas as obras são muito importantes, mas Ideologia e Currículo, publicado em 1979, e agora com a sua 4ª edição, saindo na próxima semana, segundo me disse ele há pouco, já foi traduzido para muitas línguas, incluindo português, chinês, coreano, espanhol, grego e quantas a gente puder imaginar. E ele frequentemente é referido como um dos 20 livros mais importantes da história da educação ocidental. Portanto, a conversa que a gente vai ter hoje aqui é com alguém de reconhecida e reputada competência. Para acompanhá-la, a conferência do professor Michael Apple será traduzida consecutivamente pelo colega da URGS, Luiz Armando Gandim, a quem agora apresento. O professor Gandim possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Sociologia também pela URGS, e doutorado em Curriculum and Instruction pela University of Wisconsin-Madison. Ele é professor associado 4 da Faculdade de Direito, se Deus quiser, só até sexta-feira, depois é titular, da Faculdade de Educação da FACED, da URGS, e docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: Sociologia da Educação, Políticas Educacionais, Reformas Educacionais, Escola Cidadã e Currículo. Bem, desculpa tirar esse tempo todo de vocês, mas eu queria agradecer profundamente a presença dos dois e passo de imediato, então, a palavra para o professor Gandim.
Muito boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui. O professor Hamilton me pediu só para que eu dissesse como a gente vai operar. Basicamente, o professor Apple fala e eu traduzo. Então, e o tema da fala dele é bastante oportuno e bastante ligado àquilo que nós vamos, que é o tema da conferência, não é? Então, de imediato, passo a palavra ao professor Michael Apple. Welcome. Bem-vindo. Boa noite. Now I must begin with a strange introduction, and that is an apology. Eu preciso começar fazendo uma introdução não muito convencional e é um pedido de desculpas. I am from the north, Eu venho do norte. and that means that because I grew up in a very poor family, E isso quer dizer, porque eu cresci em uma família muito pobre and lived in a favela, e morei em uma favela, I went to very poor elementary and secondary schools. eu frequentei escolas muito pobres, tanto na minha educação básica, né, em toda a minha educação. And that means that I was never taught any language other than English. Isso quer dizer que eu nunca aprendi outra língua a não ser o próprio inglês. So whether I like it or not, I am positioned as an imperialist. Queira eu queira ou não, eu acabo sendo posicionado como um imperialista. And so my nation, the United States, O meu país, os Estados Unidos, positions me constantly by having to apologize from where I am from. sempre acaba me posicionando em um lugar em que eu preciso sempre pedir desculpas. Yet as Ganji knows, Brazil is my second home. E como o Gandhin sabe, na verdade o Brasil eu considero a minha segunda casa. When my family left Russia in 1890 as communist exiles, Quando a minha família saiu da Rússia em 1890 como exilados comunistas, half of them went to England and then the United States to work in the factories. metade deles foi para a Inglaterra e outra parte para os Estados Unidos trabalharem em fábricas. The other half came to Brazil. E a outra metade da minha família veio ao Brasil. They had false papers, so I do not know their name. Eles tinham documentos falsos, então eu não sei os sobrenomes deles. So when I come here, I am coming home. Ou seja, quando eu venho ao Brasil, eu me sinto como vindo à minha casa, ao meu lar. So if I see someone who looks like me, Se eu por acaso ver algum de vocês que parece um pouco comigo, and I run off the stage, e eu correr em direção a vocês, and I give you a big hug and kiss, e eu lhe abraçar e lhe der um beijo, and I say, so, I think they want the kiss. Eu disse para ele, eu acho que todo mundo quer o beijo agora. that is very dangerous now, appropriately for a man to kiss a woman in an unwanted way. Hoje em dia é muito complicado isso. Ele está dizendo, a gente não pode fazer brincadeira com isso, porque muitos homens têm agido muito mal nesse sentido, né? Beijando mulheres quando não devem beijá-las. So let me begin by saying none of what we are experiencing is new. Eu quero iniciar dizendo que nada do que nós estamos experienciando é novo. In 1951, my family took all its books and wrapped them in plastic and buried them under my grandfather's chicken coop at his little farm. Em 1951, a minha família reuniu todos os livros que tinha e os envolveu em plástico e os enterrou embaixo de um galinheiro que nós tínhamos. Because they were afraid that they would be arrested for resisting capital and racism. Porque eles tinham medo que seriam presos porque estavam resistindo ao capital. So I am both very happy to be home and very sad. Por isso, eu tenho sentimento dúbio de ter muita felicidade de estar aqui no país de vocês, mas ao mesmo tempo tenho uma certa tristeza. I am happy to be here, home.
Estou muito feliz porque estou aqui no meu segundo lar. But if someone asked me 5 years ago, 3 years ago, Mas se alguém me perguntasse, ou 5, ou vamos dizer 3 anos atrás, that you would elect, well, not you, that people in this nation dared to elect the captain as the president, que se alguém tivesse me dito, 3 anos atrás, que as pessoas desse país iriam eleger este capitão como seu presidente. so we have, I will say his name only once, because I will have a heart attack if I say it twice. E eu vou dizer o nome dele só uma vez, porque se eu disser mais do que uma vez, eu vou ter um ataque cardíaco. So we have Donald Trump. Nós, nos Estados Unidos, temos o Donald Trump. You have someone whose name starts with B. Vocês têm esse cara que começa com B. This is truly international. Este é um movimento internacional. And resistance goes on every day, E a resistência tem continuado todos os dias. but too many people who are critical educators think there is nothing we can do in education about that. Mas há muitas pessoas na área da educação que têm se desesperado, pensando que não há nada que possamos fazer no campo da educação. Too many people are giving up and have become cynical. Muitas pessoas estão desistindo e se tornando cínicas. Cynicism only helps our enemies. O cinismo apenas ajuda os nossos amigos. Desculpem, aos nossos inimigos, perdão. Perfecto. Any mistakes I make are his fault. Qualquer erro que eu cometa, na verdade, é falta do meu tradutor, é culpa do meu tradutor. Now you'll forgive me. Those of you who have heard me before know that I make many jokes. Vocês vão me perdoar, na verdade, aqueles que talvez já me ouviram antes sabem que eu faço muitas piadas. I spent many years teaching in elementary and secondary schools with a last name of Messa. Eu passei muitos anos da minha vida dando aula em escolas com um sobrenome Maçã. And if you walk into a classroom and introduce yourself, good morning, children, my name is Miquel Messa. E se você entra na sala de aula todos os dias e diz, bom dia, alunos, o meu nome é Miguel Maçã. You have to have a very juvenile sense of humor. Você tem que desenvolver um senso humor meio infantil para resistir a isso. But do not misinterpret my jokes. Mas não interpretem mal as minhas piadas. This is deadly serious. Na verdade, eu estou falando através de piadas sobre um tema muito sério. And resistance is meaningless unless we understand what and who we are resisting. E a resistência acaba se tornando inútil se nós não entendemos contra o que e contra quem estamos resistindo. It is not only neoliberals. Não são apenas os neoliberais. It is about the politics of whiteness. Tem a ver também com as políticas de branquidade. It is about gender and sexuality and the body. Tem a ver com as questões de gênero, de sexualidade, do corpo. It is fear of an education that is serious. É o medo de uma educação que é séria e levada a sério. And I want to claim that the right understands the importance of education more sometimes than the left. E eu quero defender a ideia de que às vezes a direita entende melhor a importância da educação do que a própria esquerda. They understand that the struggle over consciousness and culture is fundamental to social transformation. Eles entendem que as lutas em torno da consciência é absolutamente fundamental. And that means that some of our tradition of critical analysis in education has helped the right. Isso quer dizer que algumas das nossas reflexões a respeito das resistências culturais, na verdade, é usada e beneficia a direita também. Too many people have said all that education can do is reproduce docile workers
and reproduce dominance and subordination. Muitas vezes as pessoas repetem a ideia de que a educação apenas pode reproduzir corpos dóceis e a subordinação e a dominação. Now, some of that is accurate, Uma parte disso é verdade, but let me ask a question. mas me deixem fazer uma pergunta a vocês. Why would the right be so angry at all of us in this audience if we were already doing what they wanted? Por que a direita iria ficar tão raivosa contra todos vocês que estão aqui se vocês já estivessem fazendo o que ela quer? There must have been victories in teaching and teacher education. Na verdade, existem muitas vitórias na educação e na formação de professores. Future teachers must have said, no, you can no longer treat us this way. Futuros professores muitas vezes dizem, vocês não podem nos tratar dessa forma como profissionais. Raise your hand if you think of yourself as a puppet of capital. Quem de vocês considera que é uma espécie de marionete do capital, levante a sua mão. I'm sorry, you'll have to leave now. Desculpe, vocês vão ter que sair agora. I didn't mean it as a joke. Não, eu na verdade não estava brincando. Well, that means we must take the right seriously, that they know what they're doing. A direita, na verdade, precisa ser levada a sério. Eles sabem o que estão fazendo. So how is education political in progressive and retrogressive ways? Como que, então, a educação é progressista e às vezes pode ser também regressiva? First of all, in every nation in the world, if I know your parents or significant others' occupation and where they live, Em primeiro lugar, se eu, em qualquer país do mundo, se eu souber quem são os seus pais ou aqueles que criaram você, I can predict within one standard deviation how well you will do on any examination a teacher gives. eu consigo prever com uma grande precisão estatística como você vai ter o seu desempenho na escola. I hate that. E eu odeio isso. Everyone in this audience hates that. Na verdade, todos nós odiamos essa capacidade de prever isso. But think how bad it would be if there weren't teachers like all of you struggling every day to make a difference. Mas pensem o quão pior isso seria se não existissem professores como todos vocês que estão aqui, lutando para que isso não aconteça. But the right uses my biography and the biography of many people here to justify this. Mas a direita acaba usando a minha biografia e a biografia de vários de vocês para justificar esse processo. I am first generation finishing secondary school in the history of my family. Na história da minha família, eu sou o primeiro a ter concluído o ensino médio. But the rest of my family never finished. Mas o resto da minha família nunca terminou o ensino médio. Secondly, it is the curriculum that does the sorting. O segundo argumento é que é o currículo que acaba fazendo esta separação entre as pessoas. Someone's knowledge becomes official, other groups' knowledge is popular. O currículo de alguns acaba se tornando o currículo oficial. Desculpem, o conhecimento de alguns se torna o conhecimento oficial. O conhecimento de outros se torna um conhecimento popular. And it is the history of this nation that taught the rest of the world about the citizen school and about the struggles of teachers to build curricula that make a difference in students' lives. E a história desse país, incluindo, por exemplo, a experiência da escola cidadã, que tem ensinado ao mundo a possibilidade de resistir a isso e de professores que fazem um trabalho de qualidade nas escolas. Yet right now in Brasilia there is a debate over the curriculum. Mas, nesse momento, em Brasília, está havendo um debate a respeito do currículo. That vote may not come tonight. I hope it never comes. A votação a respeito da escola sem partido não aconteceu hoje, eu espero que não aconteça. But it shows that the right understands that consciousness and amnesia are really important. Mas a direita, essa discussão mostra que a direita entende muito bem que as discussões em torno da consciência e de uma certa amnésia são cruciais.
There's also the hidden curriculum, the tacit norms and values that are being taught. Há também um elemento importante que é o currículo oculto. São as normas tácitas que são ensinadas na escola. It's also political in the way we treat teachers and destroy the possibility of critical teacher education. Trata-se também de um debate político pela forma como nós tratamos os professores e como nós temos destruído uma educação, uma formação de professores de mais qualidade. But let me remind you what you already know. Mas deixem-me lembrá-los de algo que vocês já sabem. As long as there are people like you, that is impossible to enforce. Sempre que houver pessoas como vocês que resistem, essas ideias conservadoras serão muito difíceis de serem implementadas. No one in this audience who wishes to be a teacher is doing it simply to make money. Nenhum de vocês que está aqui assistindo essa fala escolheu a profissão apenas porque queria ganhar muito dinheiro. And no one is here simply because they need a job. E nenhum de vocês escolheu essa profissão só porque queriam qualquer tipo de emprego. The history of teaching now in Brazil is a continuation of struggles against oppression. A história do ensino e da educação de professores, da formação de professores, é a continuação da resistência e da luta por uma melhor educação. We also know that it is social mobilizations and movements that transform education. Nós também sabemos que são as mobilizações sociais que acabam transformando a educação. And I'll come back to that when I talk more about resistance in a few minutes. E eu voltarei a falar sobre esse tema quando falar um pouco mais sobre resistência. Now, by the way, I will go on until midnight, Eu estou pensando em terminar ali pela meia-noite a minha fala, but I have ordered pizza for everyone. mas não se preocupem, eu já pedi pizza para todo mundo. You applauded too soon. Vocês acabaram aplaudindo cedo demais, esperem eu continuar. But since I come from the United States, I will ask you to pay for it. Porque eu pedi a pizza, mas como eu venho dos Estados Unidos, vocês é que vão ter que pagar pela pizza. But it's also about the politics of voice. Whose voices are heard in these struggles, these political struggles? As discussões são importantes também a respeito da política da voz. Quem tem voz? Quem tem voz nessas discussões? And we know whose voices are heard on TV Global. Nós sabemos que vozes são ouvidas, por exemplo, na TV Globo. So if you want to hear about the successes of the B-Man, Se vocês, just turn on your se television. vocês quiserem ouvir sobre os sucessos deste homem que começa com B, é só ligar a TV. And we make a major mistake if we think that the struggles over education only occur inside the buildings of schools. E nós nos enganamos profundamente se imaginarmos que as lutas em torno da educação ocorrem apenas dentro dos nossos prédios, dentro das escolas. The right fundamentally understands Gramsci. A direita entende profundamente o pensamento de Gramsci. It understands the way hegemonic forces are built and defended. Eles entendem como as forças hegemônicas são construídas e defendidas. It understands Gramsci's distinction between a war of maneuver and a war of position. Eles entendem a distinção que Gramsci fazia entre guerra de posição e guerra de manobra. Gramsci reminds us that a war of maneuver is like World War I. Gramsci nos lembrava que essa guerra de manobra, de tomar o Estado, é quase como se fosse aquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. You have guns there and I have guns here. Alguém tinha um monte de canhões de um lado, nós também tínhamos canhões aqui. You'll forgive the gun metaphor. Me perdoem por fazer essa metáfora armamentista, Given the fact that your incoming B-man has said that we need more guns in Brazil. incluindo porque, na verdade, o futuro presidente de vocês tem dito que as pessoas precisam de mais armas. And I can tell you what will be next.
E eu posso dizer o que vai acontecer em seguida. In 13 states in the United States, the legislature has voted to allow students to bring guns to university classrooms. Em 13 estados dos Estados Unidos, as assembleias legislativas estaduais passaram leis que permitem que estudantes entrem nas escolas e nos campos armados. I have informed my chancellor I will refuse to enter the building if that goes on. Eu já informei pessoalmente ao reitor da minha universidade de que se o meu estado aprovar essa lei, eu não entro no prédio da minha universidade. And the university students have said we will shut the university down if that happens. E os alunos da universidade já prometeram que se o estado onde eu moro aprovar uma lei como essa, eles vão parar a universidade. But back to wars of maneuver and wars of position. Mas voltando a essa metáfora das guerras de posição e de manobra. So in a war of maneuver, it's a frontal assault. Numa guerra de manobra, se trata de atacar frontalmente. Nielsen yells, "Charge!" and you run towards me. O professor Nilson diz, vão lá, ataquem, e todo mundo ataca a mim. Ganjin yells, "Charge!" and I run towards you. E o Gandhin diz, ataquem, e eu começo a atacar vocês. I'm not suggesting that. Eu não estou sugerindo que a gente faça isso. And whoever is left alive wins. E quem, no fim dessa confusão toda, ficar vivo, ganhou a batalha. And Gramsci says you can never understand rightist populism O Gramsci dizia, você nunca vai conseguir entender um populismo de direita unless you understand it is a war over everything. se você não entender que se trata de uma guerra sobre todos os aspectos da vida. It's a war over newspapers and the media. Trata-se de uma guerra sobre os jornais e a mídia, It's a war over television. uma guerra a respeito da televisão, It's a war over women's bodies. uma guerra que envolve os corpos das mulheres, It's a war over the curriculum and teacher education. uma guerra que envolve o currículo e a formação de professores, It's a war over the murder of indigenous people. é uma guerra que envolve o assassinato dos povos indígenas, It's a war over climate and the environment. é uma guerra que envolve o clima e o ambiente, o meio ambiente, And it's profoundly a war over anyone in a school who dares to challenge the accepted wisdom of the right. e é uma guerra fundamentalmente que ocorre nos ambientes escolares contra todos aqueles que se insurgem contra o pensamento da direita. And the task of dominant groups on the right is to do this, E a tarefa to que, get people to come under their leadership. a tarefa que a direita se coloca é conclamar as pessoas para que elas se coloquem sob a sua liderança. To change our common sense about what counts as a good environment, Mudar o nosso senso comum a respeito do que vale como sendo um bom ambiente, a good religion. uma boa religião. That's complicated. Isso é um tema complexo. A good body, Um bom corpo, a good teacher, um bom professor ou professora, a good parent. um bom pai ou mãe. And their task is to suture those together, to connect all of those struggles together. E a tarefa é fazer uma costura em torno de todas essas questões, em torno dos interesses dos grupos da direita. And it does that by knowing what we say, we think, but we don't take it seriously. E, na verdade, eles levam muito a sério aquilo que nós, em geral, pensamos, mas não levamos tão a sério. That is, they know that the elements of good sense is what they must attach their ideology to. Eles percebem muito rapidamente que eles precisam conectar-se aos elementos de bom senso que todos nós temos. So I want us to think about the umbrella that they have formed by using the elements of good sense that people have. Eu quero falar um pouco para vocês a respeito de uma metáfora que eu quero fazer sobre uma espécie de guarda-chuva que a direita cria.
I hope this is a caipirinha. Eu espero que isso seja caipirinha. That's why I come home. É por isso que eu sempre volto para o meu lar. Of course, I've ordered caipirinhas for everyone, Claro, eu já pedi uma caipirinha para cada um de vocês, but of course, mas vocês já sabem, the bill will be given to you. a conta vem para vocês. Okay. So many people think it is raining in teaching and curriculum and schools. Então, usando essa metáfora do guarda-chuva, muitas pessoas acham que está chovendo na área da educação, nas escolas e assim por diante. And the task of dominant groups is to say, you can go under the umbrella of many of you, E o que esses grupos acabam fazendo é propor a seguinte questão. Vocês podem, está chovendo, vocês podem ir para baixo do guarda-chuva de qualquer um destes grupos, or you can go under the umbrella of the B-man. ou vocês podem ir para o guarda-chuva do senhor B. But of course we make a mistake by making fun of the B-man. Mas, do meu ponto de vista, a gente às vezes comete um erro ao simplesmente fazer graça com essa figura, com esse presidente eleito. He is not the cause of any of this, he is the product of it. Ele não é a causa de tudo isso. Ele, na verdade, é o produto de todas essas questões. The right understands what Raymond Williams calls the long revolution. A direita entende muito bem aquilo que o autor chamado Raymond Williams chamou de a longa revolução. It occupies every space and then it pushes forth a leader who is rhetorically wise. A direita ocupa todos os espaços e propõe sempre uma nova liderança que parece ser alguém que faz sentido naquele momento. So if I am a parent in a favela and worried about my child's future, Se eu sou um pai ou mãe em uma favela e estou preocupado com a educação dos meus filhos, and I see that generations of my family have not finished primary or secondary e eu school, vejo que gerações da minha família nunca terminaram nem o ensino fundamental, muito menos o ensino médio, the discourse of the right makes sense. o discurso da direita acaba fazendo sentido. I hate that, Eu odeio isso, but I come from poverty and I know the power of fear for your mas children. eu nasci e cresci pobre, portanto eu entendo o sentimento de medo que opera muitas vezes na cabeça das pessoas. So let me talk about this umbrella that has been formed by the right so we know who to resist against. Então, deixem-me falar um pouco, continuar essa ideia da metáfora deste guarda-chuva e os grupos que formam este guarda-chuva, para que nós possamos saber a quem resistir. So let's think of this umbrella as having 4 hands holding it up. Vamos imaginar que há 4 mãos segurando o cabo deste guarda-chuva. The first is one that we all are so deadly familiar with. O primeiro destes grupos é um grupo que nós conhecemos muito bem, temos muita familiaridade com este grupo. And that is neoliberals. E este grupo são os neoliberais. Public is bad, private is good. Tudo que é privado é bom e tudo que é público é ruim. So the more we can get schools and teachers and university teacher education programs to compete against each other, Para esses grupos, quanto mais nós podemos criar circunstâncias em que as escolas e as universidades competem umas com as outras, the more we can do that, the more we will make things more efficient and cost-effective. quanto mais nós fizermos esse processo e estabelecermos esse processo de competição, mais eficiente nós tornaremos esse processo. Esse é o discurso deste grupo. So competition, what we call audit cultures, now becomes supreme. A competição e esta sensação de estar sempre sendo auditado é a sensação que este grupo provoca. Now the key here is the change in the meaning of democracy.
O ponto-chave aqui é entender que se trata de uma modificação no sentido da palavra democracia, do significado. Let's pretend that this glass is democracy. Vamos fazer de conta que este copo é a democracia. Democracy is what we call a sliding signifier. A democracia é aquilo que nós chamamos de um significante deslizante. And what dominant groups have done is to steal our language. E o que esses grupos dominantes têm feito é roubar a nossa linguagem, The language of democratic resistance and struggle and participation, a linguagem da resistência democrática, da participação, and they pour out the meanings of thick democracy, e eles esvaziam deste copo os significados de uma democracia mais densa. so democracy now is consumption practices on a market. E democracia passa a se tornar um espaço de práticas de consumo num mercado. So a society is democratic not if it helps the poorest of the poor, A sociedade não é democrática se ela, na verdade, está a serviço daqueles mais pobres, not if faculty can choose the chancellor of their university, não se os professores podem escolher o reitor da sua universidade, not if students and parents and teachers jointly form a relevant curriculum, não se estudantes, professores e pais e mães conjuntamente constroem currículos relevantes para aquelas escolas, not if future teachers have a voice that must be listened to, não se futuros professores têm as suas vozes ouvidas e valorizadas. must never be thought of as democracy anymore. Na verdade, a luta da direita tem sido para qualificar todas essas coisas descritas não como democráticas. Democracy now is simply choice on a market. Democracia passa a ser apenas a escolha em um mercado. Now, if I'm right that social movements transform education, E eu tenho defendido a ideia de que são movimentos sociais que transformam a educação, that changes our identities. isso, na verdade, vai modificando as nossas identidades. A thick democratic society is no longer full radical participation. Uma democracia densa, uma vivência democrática densa, acaba não sendo mais uma vivência democrática plena. It's simply Michael Apple saying, I got mine, I don't care about you. É simplesmente uma pessoa, eu, Michael Apple, dizendo, eu já tenho a minha parte garantida, azar de vocês se vocês não têm. So the right can then look at your mobilizations and saying, you're not acting democratically. A direita, portanto, distorcendo essa noção, pode dizer, vocês não estão agindo democraticamente. Since any collective struggle is simply an imposition of what you want as opposed to my individual rights. Uma vez que a discussão passa a girar em torno de que qualquer decisão coletiva é, na verdade, uma imposição sobre os direitos do indivíduo. It makes it almost impossible for social movements to transform schools. Nessa lógica, é quase impossível que movimentos sociais possam transformar as escolas. But it also is attached to other things around teaching and teacher education. Mas há outros desdobramentos que estão ligados ao ensino e à formação de professores. In my own state right now, the teachers' unions have been almost destroyed. No meu estado, onde eu moro, nos Estados Unidos, os sindicatos de professores sofreram ataques e foram praticamente dizimados. The right-wing legislature has passed a bill 8 years ago. A Assembleia Legislativa do meu estado aprovou uma lei 8 anos atrás That said teacher unions will die at the end of every year. Basicamente, a lei diz algo do tipo, os professores vão morrer a cada final de ano. You must have another election every year where 51% of the teachers vote to restore the union.
Ou seja, o sindicato foi abolido e se os professores decidem ter um sindicato, ao final de cada ano, eles precisam aprovar a recriação do sindicato, ao final de cada ano. And since there have been no raises for the last 8 years for teachers, E como não houve nenhum aumento de salário nos últimos 8 anos para nenhum professor, many teachers are saying, why am I voting for the union when the union is not giving me any more salary? muitos professores passam a ter a atitude de por que eu estou, na verdade, elegendo ter um sindicato se esse sindicato não tem conseguido ter o poder de nos criar aumentos de salários. So our teacher unions have 40% fewer members than 8 years ago. O que aconteceu no meu estado é, portanto, que os sindicatos hoje têm 40% menos membros do que tinham há 8 anos atrás. But there also have been attacks on teacher education programs. Mas também houve ataques aos programas de formação de professores. So right now, Teach for America is under contract in many of our cities. Há um programa chamado Teach for America, ou, né, Teach Brasil. ou Ensine os Estados Unidos, que é um programa, depois ele provavelmente vai explicar o que é, tem ganhado espaços dentro do estado de Wisconsin. They get 6 weeks of teacher education. Este programa é basicamente o seguinte, os voluntários que se apresentam recebem 6 semanas de formação, entre aspas, para serem professores. No philosophy, no history. Não tem nada que tenha a ver com filosofia ou história. They get management. O que eles aprendem é administração. They do not learn how to build curriculum. Eles não aprendem como construir currículo. They are simply robots who give tests. Eles acabam sendo basicamente robôs que aplicam testes. Finally, there is an attack just like here on philosophy and history, but they don't have to say they are attacking philosophy and history. Finalmente, há um outro ataque que tem acontecido, que é um ataque parecido com aquilo que foi mencionado antes aqui na introdução à área da filosofia, por exemplo, e da história, mas que não necessariamente menciona explicitamente a área da filosofia e da história. Because if you hire teachers who only have 6 weeks of teacher preparation, porque, na verdade, se você está contratando professores que tiveram apenas 6 semanas de preparação para serem professores, you don't have to tell them they're not getting it because there's no time. Porque é óbvio que você não precisa nem levantar a ideia de eles teriam aula de filosofia ou história, porque, obviamente, não haveria tempo em 6 semanas para isso, dentro dessa lógica. Now, all of this is guided by a vision of what we call the weak state. Todos esses processos estão ligados a algo que tem sido chamado um estado fraco. That is a lie. There is no such thing as a weak state under neoliberalism. Isso é uma mentira, na verdade. Não há um estado fraco sob a lógica do neoliberalismo. Neoliberalism is a racializing form of the strong state. O neoliberalismo, na verdade, é uma versão racializada do Estado forte. Let me give one example of this. Eu vou dar um exemplo disso. And this is a painful example because I have a son who was caught up in this. E é um exemplo um tanto sofrido para mim, porque eu tenho um filho que se envolveu em algo que tem a ver com esse exemplo. I'm the father of a black child. Eu tenho um filho que é negro. Someone I love more than almost anyone else in the world. Alguém que eu amo mais do que qualquer pessoa no mundo. And in my state, 1 out of every 4 African American children, youth, is now or has been in prison. E no meu estado, 1 de cada 4 afro-americanos ou estão presos ou estiveram presos na sua vida. Let me repeat that statistic. 1 out of every 4. Deixa eu repetir esse dado. Eu não estou exagerando. É 1 em cada 4. There is more money spent on prisons
than all of higher education combined. Se gasta no meu estado muito mais em prisões do que em todo o sistema estadual de universidades. That is not a weak state, that is a lie. Este não é um estado fraco. Essa é uma mentira chamar isso de um estado fraco. So we are building prisons and destroying teachers and teacher education. Nós estamos construindo prisões ao mesmo tempo em que destruímos o trabalho de professores e a formação destes professores. So neoliberalism is a racial contract. O neoliberalismo, na verdade, é um contrato racial. There is no weak state. Não há um estado fraco. But neoliberals need a strong state. Os neoliberais precisam de um estado forte. And let me go on to the second element of this. E eu passo agora ao segundo elemento dessas questões que eu estou tentando abordar. Neoliberalism requires neoconservatism. O neoliberalismo necessita do neoconservadorismo As part of its cultural project. como parte do seu projeto cultural. It needs a national curriculum and a national test. Eles necessitam de um currículo nacional e de testes nacionais. I can't have teachers compete against each other unless all teachers teach exactly the same thing. Eu não posso colocar professores competindo uns com os outros se eu não tiver todos eles ensinando exatamente o mesmo currículo. And that means that the Scholars Without Party is the most important educational reform in this nation. É por isso que essa ideia da escola sem partido, do meu ponto de vista, é uma das principais agendas políticas no seu país. The textbook publishers will love it. They will make millions and millions and millions of reais. Aqueles que produzem os livros didáticos, as empresas que produzem livros didáticos, vão amar a possibilidade de refazer e republicar todos esses livros e ganhar milhões e milhões de reais. And it will silence the voices of most teachers. E vão acabar silenciando as vozes da maior parte dos professores e professoras. So it pretends to restore tradition, but it will not answer honestly whose tradition should we restore. Faz de conta que está restaurando uma tradição, mas nunca vai discutir de que tradição se está falando. It will create teachers who only teach for the tests. Se vai criar uma geração de professores que só ensinam para o teste. It will de-skill teachers who will lose the abilities that have taken centuries to build. Vão, de alguma forma, retirar as habilidades dos professores e professoras que construíram essas suas habilidades de trabalhar, essas suas capacidades de trabalhar com os alunos durante gerações e gerações. So, let me now move on to the third and almost final, and then spend the last part of this on struggles and resistances. E eu passo agora, então, ao terceiro deste grupo, e depois de ter abordado um pouco essa questão dos 4 grupos, eu quero falar um pouco sobre as lutas e as resistências. Now, the third group is what we call authoritarian populists. O terceiro grupo é aquilo que eu tenho chamado de populistas autoritários. These are religious fundamentalists who believe that society can only be transformed through believing their understanding of God. Esses são grupos fundamentalistas religiosos que acreditam que a sociedade só será transformada se todos acreditarem na versão deles do que é Deus e que é religião. So the fastest growing religious forms in Brazil are exactly the same as those in the United States. As formas de religião que mais crescem no Brasil são as mesmas que mais crescem nos Estados Unidos e em todo o mundo. And I want to be very careful here. I am not anti-religious. E eu quero tomar um cuidado extremo aqui. Eu não estou me posicionando como alguém anti-religião. So when I was arrested a few years ago in Korea Quando eu fui preso, alguns anos atrás, na Coreia do Sul, for giving this lecture, ao dar uma palestra muito parecida com essa que eu estou dando hoje, the other people arrested with me were evangelicals. as outras pessoas que foram presas junto comigo eram evangélicos.
who said Jesus was a socialist. que diziam abertamente: Jesus era socialista. He was dedicated to changing the lives of the poor. Ele se dedicou a sua vida a mudar a vida dos pobres. And all I can do is applaud. E naquele momento, obviamente, eu só podia aplaudir esse tipo de And discurso. I've worked with Muslim feminists in Turkey. Eu tenho trabalhado com grupos de mulheres islâmicas feministas na Turquia. And as someone who happens to be Jewish myself, E eu, que sou judeu, I am no longer welcome in Israel because I have worked with Palestinians who believe that their religion was crucial to their lives. não sou mais bem-vindo no Estado de Israel, porque eu tenho defendido a causa palestina também. And I take that as the best compliment I have ever been given. E eu sempre considero que este é o melhor elogio que eu já ganhei, que o Estado de Israel não queira me aceitar. But this group in this nation is becoming ever more popular. Mas este grupo que eu descrevi, dos populistas autoritários, tem se tornado cada vez mais popular. I don't want to speak theoretically about this group. I don't want. Eu não quero falar apenas teoricamente, sobre este grupo. This is a letter that has now been sent to every school in the United States. A carta que eu tenho nas minhas mãos é uma carta que tem sido mandada a praticamente todas as escolas dos Estados Unidos. And it's been signed on by groups such as the Assembly of God, E ela é assinada por grupos como, por exemplo, a Assembleia de Deus, the group Opus Dei. o grupo da Opus Dei dentro da Igreja Católica. So let me just read part of this letter to you. Eu vou ler alguns trechos dessa carta que é enviada às escolas. I am the parent of Eu- a child in your school. Eu sou o pai ou a mãe de uma criança que estuda na sua escola. You must not do the following to my child. Eu não permito que você faça as seguintes coisas com os meus filhos. There must be no discussion of values, Não pode haver qualquer discussão a respeito de valores, no discussions of moral problems, nenhuma discussão a respeito de problemas morais, no open-ended discussions of any kind, nenhuma discussão que não tenha que seja, digamos, aberta, no discussions of abortion, suicide or violence, nenhuma discussão que fale sobre aborto, suicídio ou violência, no curriculum about alcohol and drugs, nenhum currículo que trate de álcool, do consumo de bebidas alcoólicas ou de drogas, no instruction in nuclear war, nenhum tipo de educação que envolva as guerras nucleares. I don't know, when I was teaching in primary school, every year we learned how to build a bomb. Eu não sei quanto a vocês, mas na minha escola, a gente sempre ensinava as crianças a fazer uma bomba nuclear. No discussion of sexuality, Não pode haver nenhuma discussão sobre sexualidade, no discussion of contraception, nenhuma discussão sobre contraceptivos, abortion or homosexuality, qualquer questão que envolva aborto ou homossexualidade, no discussion of masturbation, nenhuma discussão que envolva masturbação, no discussion of bestiality. nenhuma discussão a respeito de bestialidade. Do you know what that is? Vocês sabem o que é bestialidade? It's like having sex with a chicken. Bestialidade é fazer sexo com uma galinha, por exemplo. My grandfather was a chicken farmer. This worries me. O meu avô tinha uma fazendinha com galinhas, eu estou preocupado. I'm sorry, grandfather. Desculpe, avô. Actually, knowing my grandfather, I'm sorry, grandfather. Ele disse, né, olhando para o céu, desculpe meu avô, mas depois ele olhou para baixo, desculpe meu avô. Conhecendo meu avô, provavelmente está lá. No discussion of evolution, Não pode haver nenhuma discussão que envolva a evolução, no discussions of witchcraft or Eastern religions. nada que envolva bruxaria ou qualquer religião, por exemplo, de matriz africana ou oriental. You understand when I said that this is about religious forms
and anti-Muslim, anti-syncretic religions, Quando eu estava dizendo para vocês que isso envolve uma profunda manifestação contra religiões islâmicas, contra religiões que têm sincretismo e assim por diante. no discussions of politics at all, Não pode haver qualquer discussão que envolva política, no discussions of capital, well, they don't use capital, lawyers, business people, physicians, or ministers. não pode haver qualquer discussão que envolva advogados, médicos e assim por diante. And finally, E finalmente, nothing that creates an autobiography. e nada que tenha a ver com exercícios autobiográficos. Nothing from the student. Nada que seja, digamos, uma contribuição por parte do estudante. I have just one question after this letter. A minha pergunta é só uma depois dessa carta. Is there anything I can teach? Existe alguma coisa que eu possa ensinar? Now, we can laugh at this. A gente ri, na verdade, This is Pakistan. mas, por exemplo, isso tem acontecido no Paquistão, It is the Hindutva movement in India. tem acontecido nesse movimento Hindufa na Índia. This is the possible future. Este é o professor possível dentro dessas circunstâncias. Trump would not be elected in the United States without this group. O Trump não teria sido eleito nos Estados Unidos sem este grupo dos autoritários populistas. And the captain would not have been elected here without this group. E o capitão de vocês não teria sido eleito sem esse grupo. So we are faced with a very difficult problem in terms of resistance. Ou seja, nós acabamos sendo colocados diante de um problema muito complexo em termos de formas de resistência. It is not automatic that people who are deeply religious turn to the right. Não é algo automático a ligação das pessoas profundamente religiosas à direita. Isso não é automático. So what form of resistance is respectful and critical at the same time? Que forma de resistência pode ser respeitosa e crítica ao mesmo tempo? So I want to resist this group as strongly as I possibly can. Eu quero criar uma resistência forte a este grupo, da maneira mais forte que eu puder. But if I push religious people away, I can guarantee what will happen. Mas se eu, na verdade, afastar das nossas discussões todas as pessoas que são religiosas, eu posso com certeza prever o que vai acontecer. There will be more murders of women. Vai acontecer muito mais assassinatos de mulheres. There will be no teaching of evolution. Nós vamos ter que parar de ensinar a evolução. And we will have scholars with no party. E nós teremos a escola sem partido. Okay. I want to turn now to the final few minutes and talk about resistance and struggle. Eu quero agora falar um pouco mais a respeito, nesses minutos finais da minha fala, a respeito das lutas e da resistência. First, let me say something that I mean very honestly. Primeiro, deixe-me dizer algo que eu quero afirmar com muita honestidade para vocês. You don't need Michael Apple to tell you what struggle looks like. Vocês não precisam do Michael Apple para saber como se parece resistência, as formas de resistência. You don't need anyone from the United States to come here and tell you how to struggle. Vocês não precisam que ninguém dos Estados Unidos venha dizer a vocês como resistir. This is Brazil. Este é o Brasil. You have lived through this before. Vocês já viveram processos assim antes. Brazil has been the world's teacher of how to struggle against military dictatorships. O Brasil é, de alguma forma, o professor do mundo nas formas de resistência às ditaduras militares. If we want to answer the question how to resist, you
continue to teach the world. Se nós precisarmos pensar sobre formas de resistência, vocês do Brasil são aqueles que têm que nos ensinar como resistir. So it is disrespectful for me to tell you this is what you must do. Seria desrespeitoso da minha parte dizer a vocês, é isso que vocês devem fazer. There are school occupations throughout this nation. Este é o país que tem ocupações de escolas. There are murals being built and art forms throughout this campus, this university, that speaks back every minute of the day. Este por exemplo, um campus onde há murais e há arte espalhada por todo o campus, que todo momento falam sobre momentos de resistência. There are Afro-Brazilian struggles throughout this nation and indigenous struggles throughout this nation. Há formas muito vivas de resistência por parte do movimento afro-brasileiro, por parte do movimento indígena. So I must ask your forgiveness for giving a few suggestions. Eu peço perdão, portanto, a vocês, mas eu me sinto na obrigação também de dar algumas sugestões a vocês. Because I have been a student of the resistances here since 1985. Porque há muitos anos eu tenho sido um estudante das resistências que o Brasil constrói, desde 1985, quando eu vim primeiro a este país. So let me give a couple of examples of things that are going on in other countries. Então eu vou dar alguns exemplos de coisas que têm acontecido em outros países. But in saying this again, let me say, you don't need the lessons. Mas eu quero repetir essa ideia. Ao mesmo tempo em que eu vou falar desses exemplos, eu quero insistir nessa ideia. Vocês não precisam de uma lição sobre como resistir. Okay? That's as honest as I can be. Eu estou sendo profundamente honesto na minha avaliação. I want to tell two stories. Eu vou contar duas histórias. One is from a curriculum project called the Algebra Project in the city of Baltimore. São duas histórias. A primeira é sobre uma experiência que aconteceu na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, chamado o Projeto Álgebra. How many of you have ever taken a course in algebra? Would you raise your Quantos de hand? vocês já aprenderam álgebra na escola? All of you are wrong. No one in this audience ever took a course in algebra. Na verdade, vocês todos estão errados. Ninguém aqui aprendeu álgebra. You took a course in algebra. Vocês aprenderam um curso em álgebra. It's Arabic, É uma palavra que vem do árabe. where the fundamental principles of our mathematics came from the Middle East. Os princípios básicos da nossa matemática, na verdade, vieram dos países árabes, do Oriente Médio. How many of you ever heard the term the Dark Ages? Quantos de vocês já ouviram a expressão a idade das trevas? Where Europe, Portugal, Spain had no knowledge left. Na verdade, é um pouco essa ideia de que Portugal e Espanha já não tinham nenhum conhecimento. There never was a Dark Ages. Nunca existiu uma idade das trevas, a idade... There was an age of African and Asian ascendancy. Houve uma era da ascendência africana e asiática. It is racist to use the term algebra. É racista, na verdade, usar o termo álgebra. I got criticized once by a group of people from Egypt who reminded me that. Uma vez, um grupo de ativistas egípcios me criticou porque eu usei essa palavra álgebra. I'm saying this because this instance I'm giving is packed into an anti-racist program. O que eu estou enfatizando essas questões porque esse projeto do qual eu vou falar está ligado a práticas profundamente antirracistas. It is a denial of the national curriculum. Eles, na verdade, propõem uma negação do currículo nacional. In the United States, poor students and
students of color Nos Estados Unidos, os estudantes pobres e aqueles estudantes que não são brancos fail their algebra course and their mathematics course at a rate of 80%. acabam sendo reprovados no seu curso de álgebra em torno de 80%. 80%. 80%. We are not doing poor children any favors if we do not teach them what is on the test. Nós não fazemos nenhum favor, não estamos trazendo nenhum benefício aos alunos se nós não ensinamos a eles o que vai cair no teste. So how does one resist the national curriculum and give students the knowledge that they need to advance? Então, o problema é como a gente, ao mesmo tempo, resiste a um currículo nacional, mas, ao mesmo tempo, provê esses alunos com aquilo que eles precisam para seguir adiante na sua vida escolar. So the students are luckily with teachers who went to programs that are being struggled for here. Os alunos dessas escolas em Baltimore têm a grande sorte de ter tido professores que são como alguns de vocês, que estão buscando a construção de programas de formação de professores bastante de muita qualidade. So the national curriculum is put in a desk drawer. O que eles fazem é, eles pegam o currículo nacional e colocam numa gaveta. But the students still need to learn algebra. Mas os estudantes ainda precisam aprender álgebra. So they ask the students, what most concerns you in your daily life? Então, eles começam as aulas fazendo a pergunta aos alunos: o que é aquilo que mais preocupa vocês na vida cotidiana? And they have a democratic discussion over what's the most powerful thing that is killing them, literally. E eles têm uma discussão bastante democrática a respeito daquilo que é o tema que mais os afeta. One out of every 4 of them is now in prison. Um de cada 4 deles acaba terminando sendo preso. So the school now has a problem. Então, a escola tem um problema sério para enfrentar. So, and the students democratically arrive at one issue. E os alunos democraticamente escolheram um tema. Class size is going up. Teachers are resigning because they do not feel that they're getting respect. E o tema tem a ver com o crescimento do número de alunos por sala de aula e a desistência de uma grande parte de professores da profissão. And the state has stolen the money for education to build a new juvenile prison. E o que o Estado tem feito, o Estado onde está a cidade, é roubar o dinheiro que deveria ir para a educação e construindo presídios para a juventude. And the entire mathematics curriculum gets changed into how do we stop building the prison using our mathematical knowledge. E todo o currículo de matemática daquela escola passa a girar em torno de como nós podemos entender o orçamento do Estado e interromper este fluxo de dinheiro que sai da educação e vai para as prisões. So the students again use their mathematical knowledge to show that 47%, there's been a 47% decline in juvenile crimes. Os alunos, usando os seus conhecimentos matemáticos, conseguem comprovar que houve um decréscimo de 47% nos crimes cometidos por jovens. They show that once a child goes to prison, the chances of the child going back to prison are 93%. Eles mostram estatisticamente que depois que um jovem foi enviado à prisão, existe uma chance de 93% dele voltar à prisão. They demand to be heard on television and on radio and in the newspapers. Eles criam uma grande demanda na cidade para que eles possam ser ouvidos pelas emissoras de televisão, pelos jornais da cidade. And they win because of racial attitudes towards youth of color and poor students. E eles acabam ganhando essa luta muito em função
das atitudes em relação às questões raciais envolvendo os adolescentes e jovens daquela cidade. The media are so surprised at how articulate and angry the students are that they want them interviewed. Os meios de comunicação estão tão impressionados com a capacidade argumentativa e de argumentos que esses alunos têm, que eles querem colocá-los na televisão. Critical journalists throughout the United States publicize their struggles. Jornalistas em todo o país, em todos os Estados Unidos, que são críticos, acabam dando espaços a essas notícias nos seus meios de comunicação. 79% of the students got high grades on the tests. 79% desses alunos tiveram notas muito altas nos testes. Most importantly, the state did not build the prison. E a melhor notícia é que, em função dessa luta, o Estado acabou não construindo mais uma prisão. So who were the resistors? A pergunta é, quem está resistindo? It's students like so many of you here, São estudantes como vários de vocês que estão aqui, building alliances with critical teachers, construindo alianças entre professores e alunos, learning from the right how to use the media, aprendendo com a direita, criticamente, a como utilizar os meios de comunicação. This is what's going on here. Isso é o que está acontecendo aqui. I don't have to tell you what to do. Eu não preciso dizer a vocês o que vocês precisam fazer. But notice it started with education. Mas percebam, isso começou com educação. Students had a voice and respect. Os estudantes adquiriram voz e adquiriram respeito. Teachers did this to dominance. Os professores mostraram esse dedinho aí para dominação e para os poderosos. Actually, teachers did this to dominance. Os professores mostraram mais do que um dedinho, 2 dedinhos. Teachers were willing to take risks. Os professores aceitaram o risco que estava envolvido nesse processo. And teacher educators teaching these teachers were prepared to take risks. E aqueles formadores de professores que formavam esses professores também aceitaram o risco envolvido neste tipo de atitude. So let me be honest. Eu quero ser bastante honesto com vocês. If you think, or I think, or any of us think, Se eu penso, ou qualquer um de vocês pensa, that there are no risks involved, que não há nenhum risco nesse tipo de resistência, that we can win against Donald Trump que nós podemos ganhar do Donald Trump, or the B-man ou deste homem que começa com B, by throwing words at them, simplesmente, digamos, falando contra eles and not mobilizing, e não nos mobilizando, we are wrong. nós estamos errados. It took 30 years of mobilization for the right to get to the center of this nation. Levou 30 anos para que a direita pudesse ocupar o espaço que ela ocupa neste momento. It will neste take país. 30 years for us to win back. Provavelmente vai levar o mesmo tempo para que nós possamos conquistar esse espaço de volta. But let us take our enemies seriously. Mas o que nós não devemos fazer é achar que os nossos inimigos não devem ser levados a sério. The fact that today they are debating the curriculum of our schools as something crucial to them O fato de que, neste momento, eles estejam discutindo o currículo das nossas escolas shows that they think that our work is absolutely crucial. mostra que eles acham que o trabalho que nós fazemos, na verdade, é crucial. So teachers must continue the struggle. Os professores precisam continuar com as lutas. And the defense of teacher education programs that are democratic and critical are fundamental to this. E a defesa de programas de formação de professores que são críticos neste processo de formação são fundamentais nesse processo. So I want to conclude with one demand. Eu quero terminar com uma demanda a vocês.
Please continue to be Michael Apple's teacher about what is possible. Por favor, continuem sendo os professores e professoras do Michael Apple sobre aquilo que é possível construir em termos de resistência. Obrigado. Muito obrigado.